Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo e a gente vai dar continuidade a essa série de vídeos sobre movimento uniforme, falando agora sobre o conceito de velocidade relativa. Então a definição de velocidade relativa é essa que a gente tem aqui. Então velocidade relativa é a velocidade de um objeto em movimento com relação a um outro objeto que também está em movimento. Então a gente tem dois casos aqui para o cálculo de velocidade relativa. No primeiro caso, você tem os dois móveis se movendo no mesmo sentido. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma moto que possui uma velocidade VA, que ela está se movendo da esquerda para a direita. E aqui eu também tenho um carro, só que agora com velocidade VB, que também estará movendo da esquerda para a direita. A velocidade relativa de um móvel com relação ao outro será dada pela diferença das velocidades desses móveis. No caso aqui, a velocidade relativa entre a moto e o carro, ela será dada pela diferença da velocidade VA da moto com a velocidade VB do carro. Neste caso aqui, por exemplo, se a moto estiver com a velocidade VA que seja maior que a velocidade do carro, VB, a moto ela vai se aproximar do carro e, eventualmente, essa moto vai conseguir ultrapassar esse carro. Um exemplo que você já pode ter observado é quando você está dentro de um coletivo e esse coletivo passa por um outro carro. Então, suponha que esse coletivo esteja com a velocidade V1, que seja maior que a velocidade de um carro que também está trafegando na rua com a velocidade V2. Você observa que o coletivo, estando com a velocidade maior e movimentando no mesmo sentido, ele vai se aproximando do carro. No entanto, através do seu ponto de vista, do seu referencial, que nesse caso aqui é dentro do coletivo, para você é como se o carro estivesse movimentando em marcha ré com uma velocidade bem menor do que aquela que ele realmente está. Isso acontece porque o que você está observando é a velocidade relativa do carro com relação ao ônibus, onde o ônibus é o referencial a partir do qual você está observando o movimento do veículo. Então é sempre importante frisar que a velocidade relativa vai ser uma velocidade de um móvel com relação ao outro. E neste primeiro caso, quando os dois móveis estão se movendo no mesmo sentido, a gente tem a subtração de uma velocidade com relação ao outro. Em um segundo caso, a gente pode ter os móveis se movendo em sentidos opostos, indo um de encontro para o outro. Neste caso aqui, agora a gente tem a moto com velocidade VA e o carro com a velocidade VB. Note que eu orientei o sentido positivo da trajetória como sendo da esquerda para a direita. Sendo assim, como o carro tem um movimento da direita para a esquerda, eu vou adotar a sua velocidade como sendo negativa. A fórmula ela não muda. VR é igual a VA menos VB. Só que neste momento, a velocidade do carro ela vai ser negativa, porque ela está orientada no sentido contrário à orientação da trajetória que foi definida previamente. Sendo assim, a velocidade relativa agora vai ser a velocidade da moto menos, abre parênteses, menos a velocidade B do carro. Menos com menos vai dar mais, com isso a velocidade relativa, quando você tem os objetos se movendo no mesmo sentido, vai ser a soma das velocidades. Faz sentido quando a gente para pensar os fenômenos que a gente observa na vida real. Se você está correndo, por exemplo, se você está praticando um esporte, digamos que você esteja jogando futebol, e você tem um choque com o seu adversário que está se movimentando também na quadra, qual das duas situações que vai doer mais? Esse choque. Numa situação onde você e seu adversário estão correndo todos na mesma direção, digamos, de uma esquerda para a direita, ou num sentido, num caso, numa situação onde você e seu adversário estão correndo em direções opostas. Se você nunca experimentou essa experiência, você consegue imaginar que quando você tem um choque com outra pessoa que está correndo na direção oposta à sua, o impacto ele vai ser maior. E esse impacto ele é maior porque as velocidades, nesse caso, elas vão se somar. Porque a velocidade relativa agora que você tem, ela vai ser dada pela soma das velocidades de cada um dos objetos em movimento. Nesse caso, da sua velocidade e do seu companheiro em movimento. Uma situação interessante na qual a gente pode aplicar esse conceito de velocidade relativa é na situação onde a gente tem uma ultrapassagem. Então aqui eu tenho um trem, esse trem ele tem um comprimento ΔST, vou chamar o comprimento desse trem de ΔST, e aqui eu tenho um carro com um comprimento ΔSC. Note que agora a gente está trabalhando com corpos extensos, sendo assim, as dimensões dos objetos vão impactar no meu problema.
para considerar que este carro aqui ultrapassou completamente o trem, eu vou tomar como referência a parte traseira aqui do carro para eu analisar o movimento. Então, para eu considerar que o carro ultrapassou completamente o trem, isso só vai acontecer quando essa parte traseira aqui do carro ela estiver posicionada bem à frente da parte frontal do trem. Então, a ultrapassagem ela vai estar completa quando essa parte de trás aqui do carro, digamos que o para-choque do carro, tiver passado da linha imaginária do para-choque dianteiro do trem. Sendo assim, tomando essa parte aqui como sendo o referencial do carro, que tem um comprimento ΔS, essa parte de trás aqui, esse pontinho aqui, no final da ultrapassagem, esse pontinho vai ter percorrido todo esse deslocamento aqui, vai ter percorrido todo esse deslocamento aqui. E esse deslocamento aqui vai ser o meu ΔS total, onde esse ΔS total ele será igual à soma do ΔS do carro mais o ΔS do trem. No instante t igual a 0, o carro inicia a ultrapassagem, e no instante t final, o carro finaliza a ultrapassagem. Aonde esse ponto aqui de referência, que é o para-choque traseiro do carro, ele vai ter percorrido toda essa distância ΔS. Então aqui vai ser toda a distância que esse para-choque vai ter percorrido. Sendo assim, ΔS, como a gente viu, vai ser o ΔS do carro mais o ΔS do trem. No entanto, esse ΔS aqui eu posso escrever ele como sendo ΔS igual a S final menos S inicial. Note que eu posso substituir esse problema por um problema de velocidade relativa. Porque aqui o trem e o carro eles estão se movimentando com velocidades diferentes, só que no mesmo sentido. Lembre-se que a velocidade relativa ela vai ser calculada como sendo a velocidade do carro menos a velocidade do trem. Sendo assim, a gente lembra que a função horária das posições é dada por S, igual a S0, mais a velocidade vezes o tempo. Só que agora eu vou substituir essa velocidade aqui pela velocidade relativa. Com isso, eu pego esse S0 e passo para o outro lado. Eu tenho que S menos S0 é igual a velocidade relativa vezes o tempo. Esse S menos S0 nada mais é que o meu ΔS. Com isso eu posso escrever que o ΔS vai ser igual a velocidade relativa vezes o tempo. Então, em um problema de ultrapassagem, eu posso calcular a velocidade relativa e jogar na função horária das posições. Uma outra situação interessante para analisarmos é a situação de travessia. Por exemplo, eu tenho um trem que em um instante t0 ele se prepara para atravessar uma ponte. Esse trem possui uma velocidade Vt, onde essa velocidade ela é constante. No final de um certo intervalo de tempo, onde esse instante final é um instante t, o trem ele terá atravessado a ponte completamente. De forma que o deslocamento total que o trem realizou para a travessia da ponte vai ser igual à soma do deslocamento do trem sobre a ponte, esse ΔS aqui, mais o comprimento do trem. A ideia é aquela mesma do carro. Vou considerar aqui que o trem tem como referência esse pontinho aqui bem atrás, bem lá no para-choque traseiro do trem. A travessia só será completa quando esse pontinho do trem tiver atravessado toda a ponte. Então, só nessa situação a travessia será completa, como exemplificado na situação abaixo. Mas para isso, eu tenho que lembrar que esse pontinho ele está a um ΔS de distância do para-choque dianteiro do trem. E além de percorrer toda essa distância, esse ponto também vai ter que percorrer toda a distância da ponte. Por isso, o ΔS total, que é o ΔS final, vai ser dado pela soma do ΔS da ponte mais o ΔS do trem. Então, esse ΔS total aqui, ΔS total será igual o ΔS da ponte mais o ΔS do trem.
Vamos resolver alguns exemplos para a gente entender um pouco mais esse conceito. Então, nesse primeiro exemplo, ele fala o seguinte: um trem com 10 vagões atravessa uma ponte cujo comprimento é de 50 metros. Cada um dos vagões do trem possui 10 metros de comprimento. Sabendo que o trem se move com a velocidade constante de 15 metros por segundo, determine, em minutos, o tempo necessário para que este trem complete a travessia. Então, primeira coisa, ele fala que a ponte ela tem um comprimento de 50 metros. Então, o ΔS ponte é igual a 50 metros. Aqui está a figurinha ilustrando essa situação. Ele fala que cada vagão do trem, ele fala que cada um dos vagões do trem possui 10 metros, e ele fala que o trem ele tem 10 vagões. Então, o ΔS do trem será dado pelo número de vagões vezes o comprimento de cada vagão, que vai dar igual a 100 metros. Então, o trem possui um comprimento de 100 metros. Ele fala ainda que o trem se move com velocidade de 15 metros por segundo. Então, a velocidade do trem vai ser igual a 15 metros por segundo. No final, ele pede para a gente determinar, em minutos, o tempo necessário para que este trem complete a travessia. Então, eu quero saber qual que é o tempo necessário para o trem completar a travessia. Bom, pela função horária das posições, a gente sabe que S é igual a S0 mais VT. Pego esse S0 e passo para o outro lado, eu tenho que S menos S0 é igual a VT. S menos S0 é o ΔS. Esse ΔS será igual à velocidade do trem vezes o tempo. Como eu quero saber o tempo, eu vou passar o V para o outro lado dividindo. Com isso, o tempo vai ser igual ao ΔS sobre V. Mas eu sei que o ΔS mais o ΔS, ele vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao ΔS do trem mais o ΔS da ponte. A gente viu que o ΔS do trem é igual a 100 metros, mais o ΔS da ponte, que é igual a 50 metros. Sendo assim, o ΔS total é de 150 metros. Ele já nos deu a velocidade, que é de 15 metros, e a gente acabou de encontrar o ΔS. Vamos substituir esse valor aqui e o valor da velocidade, que é 15 metros por segundo, aqui embaixo. Sendo assim, T vai ser igual a 150 dividido por 15. Logo, a gente obtém que T é igual a 10 segundos. No entanto, ele pediu o tempo em minutos. Ele falou qual o tempo necessário em minutos para a travessia do trem. Eu sei que 1 minuto tem 60 segundos. Logo, quantos minutos eu tenho em 10 segundos? Multiplicando aqui cruzado, essa regrinha de 3, a gente obtém que 60x é igual a 10. Logo, x é igual a 10 sobre 6, aliás, sobre 60. Simplifica esses dois zeros. Eu tenho que x é igual a 1 sobre 6 minutos. Ou x é aproximadamente 0,17 minutos. Neste exemplo aqui, ele diz o seguinte: um ônibus e uma moto movimentam-se no mesmo sentido, com velocidades de 20 metros por segundo e 30 metros por segundo, respectivamente. Sentado a uma das janelas do ônibus, um passageiro marca um tempo de 3 segundos para que a moto ultrapasse o ônibus. Determine o tamanho do ônibus. Então ele diz que você tem um ônibus e uma moto se movimentando no mesmo sentido. Então ele fala que a velocidade do ônibus, vou chamar de velocidade 1, é de 20 metros por segundo. E a velocidade da moto, que eu vou chamar de velocidade 2, é de 30 metros por segundo. Então aqui a gente tem um ônibus se movimentando com a velocidade 1, e aqui eu tenho uma moto se movimentando com a velocidade 2. Ele diz ainda que um passageiro sentado em uma das janelas nota que a moto gasta 3 segundos para realizar a ultrapassagem.
Então, o tempo gasto pela moto para ultrapassar o ônibus é de 3 segundos. A gente pode resolver esse exemplo utilizando aqui o conceito de velocidade relativa, onde a velocidade relativa vai ser dada pela subtração da velocidade 2 pela velocidade 1. Sendo assim, a velocidade relativa ela vai ser igual a 30 menos 20. Logo, a velocidade relativa da moto com relação ao ônibus vai ser de 10 metros por segundo. Ele quer saber qual é o tamanho do ônibus. Então eu vou utilizar a função horária das posições, isso que é igual a S0, mais a velocidade. Agora eu vou utilizar a velocidade relativa vezes o tempo, pegar o S0 e passar para o outro lado. Então S menos S0 vai ser igual a velocidade relativa vezes o tempo. Ele quer saber o ΔS do ônibus. Então logo esse ΔS aqui, né? S menos S0 vai ser igual a ΔS, vai ser igual a velocidade relativa vezes o tempo. ΔS vai ser igual a velocidade relativa, que eu descobri que é 10 metros por segundo, vezes o tempo. O exercício já me deu, que foi de 3 segundos. Logo, o ΔS vai ser de 30 metros. Sendo assim, o comprimento do ônibus é de 30 metros.